A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Continuação do capítulo 13, do versículo 31 a 35. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Não lhes falava sem usar parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Meus irmãos, ouvintes da 91.9, do nosso Instagram e do nosso YouTube, começamos no domingo 23, com a parábola do semeador. Aliás, no domingo anterior com a palavra do semeador. Depois, domingo 23, nós já usamos 3 parábolas. A do joio e a do trigo, e essas duas que nós lemos hoje. A da semente, grão de mostarda, uma semente pequenininha, uma sementinha, que se torna uma árvore grande, e o fermento, que o Evangelho diz que é misterioso, que é imperceptível, mas que fermenta tudo, transforma a massa toda, E aqui eu queria me deter sobre estas 2 parábolas. A primeira, da semente, já era contada pelo profeta Ezequiel como uma promessa messiânica do que iria acontecer quando Jesus chegasse, o Messias. Então, se você tomar Ezequiel capítulo 17, no versículo 22 e seguintes, você vai ouvir o que eu vou ler agora. Assim diz o Senhor Javé: eu mesmo vou tirar da copa daquele cedro um broto, da ponta cortarei um ramo bem viçoso, e eu mesmo vou plantá-lo no alto de um monte elevado. É nas alturas da montanha de Israel que eu vou plantá-lo. Vai soltar ramos e produzir frutos, e se transformará em cedro gigante. Os passarinhos farão nele seus ninhos, e os pássaros se abrigarão à sombra de seus ramos. E todas as árvores do campo saberão que sou eu, Javé, que rebaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa, seco a árvore verde e faço brotar a árvore seca. Eu, Javé, falo e faço. Bem, isso é o que está no Antigo Testamento, no profeta Ezequiel. 7 séculos antes de Cristo já havia essa promessa, essa fala, essa imagem da árvore, fruto de uma semente pequena.
que se torna uma árvore frondosa, acolhedora, que recebe os passarinhos que vêm fazer os seus ninhos. Pois bem, isso é uma imagem figurativa que a gente diz na linguagem da língua portuguesa. Esses pássaros representam todos os povos. E essa árvore, que é o reino de Deus, hoje a igreja povo de Deus, que é fonte de alegria e de entusiasmo. O Evangelho mostra como uma árvore, uma semente tão pequena é capaz de florescer e se tornar uma árvore gigante, né? A gente até no domingo, né? No domingo 23, a gente refletiu sobre isso. Agora tem o fermento, que foi um outro exemplo que Jesus deu no Evangelho de hoje. O Evangelho, ele é um mistério também. É a palavra que é anunciada, que é colocada no meio da massa humana. O Evangelho é como um fermento que a gente quase não percebe, mas ele é para fermentar tudo, transformar o mundo. É preciso que nós acreditemos na capacidade dos pequenos, das coisas pequenas, misteriosas, dos lugares pouco importantes, que são capazes de fazer mudanças extraordinárias. A gente, na Igreja Católica, teve um tempo que tinha mais ênfase, né, no trabalho das pequenas comunidades eclesiais de base, igrejas de base. Aquelas comunidades dos sítios, até mesmo nas periferias das grandes cidades, elas ouviam o Evangelho e elas meditavam e colocavam em prática, influenciando a realidade humana, a sociedade como um todo. Agora precisa que a gente valorize essas comunidades. Os governos deviam olhar mais para as pequenas cidades, os aglomerados, as fazendas. Eu tenho um exemplo, não sei se vai dar tempo de contar, aqui na cidade de Santa Maria, aqui perto. Eram chamadas antigamente as placas. Lá tem uma comunidade, Campos Novos. Eu fico impressionado. Olha, o governo fez lá a dessalinização da água, então um poço que fornece água para aquela comunidade toda. E eles plantam, eles criam. E eu fui celebrar. Pois bem, na hora do café na mesa, tudo era tirado de lá. A tapioca, da mandioca, né? O cuscuz tirado do milho, a galinha, que era o ovo, né? O leite da vaca, o queijo, tudo tirado dali. Eles viviam, então colocavam tudo em comum. É uma experiência espetacular. É o fermento na massa, que a gente não percebe, mas que tem prosperidade. Portanto, nós que estamos hoje celebrando Santo Inácio de Loyola, que viveu em 1491, foi quando ele nasceu. Ele era militar e depois ele adoeceu e começou a ler os livros de espiritualidade cristã. Se converteu e fundou uma comunidade que se chama hoje a Companhia de Jesus, os jesuítas, espalhados pelo mundo inteiro. O Papa é dessa comunidade. Pois bem, vamos olhar para este homem, para este santo. Tem os seus exercícios espirituais, a sua catequese, o seu apostolado missionário. Tudo isso é importante para nós ligarmos a essa parábola do fermento e do grão de mostarda. Oração. Ó Deus, que suscitaste em vossa igreja Santo Inácio de Loyola,
para propagar a maior glória do vosso nome, fazei que, auxiliados por ele, imitemos seu combate na terra, para partilharmos no céu sua vitória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 13, do versículo 31 a 35. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.